Bem-vindo a mais um podcast de Saúde e Morte. O tema escolhido foi falar sobre como saber se você tem ansiedade. Há quem diga que ansiedade é o excesso de futuro, ou seja, preocupações, mas a verdade é que não é tão simples assim defini-la. Segundo Mahatma Gandhi, as doenças são o resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Isso significa que transtornos mentais, como os transtornos ansiosos, são resultado de uma combinação complexa de pensamentos, atitudes, ambiente e histórico. Então, como identificar esses transtornos que, segundo a OMS, tiveram aumento global de 25% desde o início da pandemia de Covid-19? Me acompanhe neste podcast para tirar suas dúvidas e descobrir como a assistência médica de qualidade fica muito mais acessível com a telemedicina. Inicio destacando os 10 principais sintomas de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil há cerca de 18,6 milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade, o que representa cerca de 9% da população. Isso coloca o Brasil na posição de país mais ansioso do mundo. É comum confundir ansiedade, sentimento, com transtornos de ansiedade, a doença. Os transtornos de ansiedade são caracterizados pela preocupação e antecipações de possíveis perigos de forma excessiva, a ponto de interferir na vida pessoal e social das pessoas. Existem 5 tipos de ansiedade, cada um com suas características, mas alguns sintomas são comuns entre eles. Transtornos fóbicos. Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Transtorno de estresse pós-traumático. Síndrome do pânico. Agora, só resta responder à pergunta central deste podcast: como saber se você tem ansiedade? Na sequência, vou detalhar cada um dos sintomas que uma pessoa com transtorno de ansiedade pode ter. Falta de ar e dificuldade para respirar. Um dos sintomas comuns em pessoas com transtornos de ansiedade é a sensação de falta de ar. A garganta parece estar se fechando e a respiração fica ofegante, gerando muita dificuldade para respirar, sem uma causa fisiológica. Por não estar associada necessariamente a problemas no aparelho respiratório e também ser ocasionada por situações de estresse intenso, ou que causam medo exacerbado, esses sintomas podem estar associados a algum transtorno de ansiedade. Medo constante e enxergar perigo em tudo. Para quem tem transtorno de ansiedade, o medo é um companheiro que se manifesta e pode até paralisar a pessoa, impedindo-a de realizar atividades rotineiras, enxergando perigo em tudo. Medo de não ser bom o suficiente, medo de fracassar, fobia de entrar em locais rotineiros, como elevadores, avião, medo de passar mal e fobia de socializar. Todos podem ser bem presentes na vida de uma pessoa ansiosa. E a pessoa não precisa necessariamente estar no local ou estar realizando certa atividade para sentir o medo. Só o fato de pensar em uma das situações acima já é gatilho suficiente para gerar uma crise de ansiedade. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Irritabilidade e mudanças de humor repentinas. Quando alguém pergunta como saber se você tem ansiedade, este é um sinal característico. A pessoa se sente irritada ou tem alterações de humor sem uma explicação aparente, geralmente quando está em situações de muita pressão ou estresse. Nos quadros de transtorno de ansiedade generalizada, onde os sintomas são bem intensos, a irritabilidade é um sintoma bastante presente. Isso não quer dizer, porém, que não pode apresentar-se em outros quadros de ansiedade com diferente intensidade. Insônia e alterações de sono. Pessoas com distúrbios de ansiedade apresentam hiperexcitação mental devido à antecipação de eventos e preocupação exagerada. Essa hiperexcitação pode afetar diretamente a qualidade do sono. Sintomas como dificuldade para pegar no sono, alta frequência de pesadelos e despertar durante a noite podem estar relacionados à ansiedade. Tanto a ansiedade pode gerar problemas para dormir, quanto a má qualidade de sono pode ser responsável por gerar ansiedade. E quanto mais dificuldade a pessoa sente para dormir, mais ansiosa fica, e quanto mais ansiosa estiver, mais dificuldade terá para dormir. Por isso, independente de ser diagnosticada com ansiedade,
é importante cuidar bem da sua qualidade do sono e ter uma rotina para acalmar a mente momentos antes de se deitar para dormir. Isso ajuda a diminuir os estímulos e pensamentos que podem gerar inquietação na hora do sono. Vertigem, tontura e sensação de desmaio. Em um momento de crise, principalmente para pessoas com síndrome do pânico, pode ocorrer aumento da respiração, o que gera sensação de tontura. A tontura e a ansiedade têm um relacionamento cíclico, ou seja, uma pessoa ansiosa pode ter episódios de vertigem e a sensação de tontura pode gerar ansiedade. Há casos também de labirintite emocional, inflamação nos labirintos que pode gerar vertigem e pode ter relação com ansiedade e outros transtornos emocionais como estresse e depressão. Pensamentos obsessivos. Pensamentos repetitivos ou obsessivos são aqueles que invadem e persistem na mente da pessoa sem que ela queira. Mas é bom ressaltar que esse sintoma não responde como saber se você tem ansiedade, pois é específico. Ele aparece, geralmente, em pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo. É comum na vida de qualquer pessoa ter pensamentos indesejados, que geram sentimentos de medo, angústia, preocupação e que invadem a mente e depois dispersam. A diferença para uma pessoa com TOC é que esses pensamentos são mais frequentes e persistentes, interferindo nas atividades cotidianas e nos relacionamentos. Apetite desregulado. Pessoas que possuem transtornos de ansiedade vivem tensas ou preocupadas com perigos reais ou imaginários, e isso pode afetar a relação delas com a comida. Não há uma correlação exata com a ansiedade em pessoas que têm dificuldade em comer. Suspeita-se, porém, que essa dificuldade esteja relacionada ao instinto de lutar ou fugir, natural do ser humano. Quando nos sentimos ameaçados, tendemos a fugir para o mais longe possível da ameaça. Instintivamente, o ato de parar para comer pode gerar insegurança, culminando em uma crise de ansiedade. Já pessoas que tendem a comer mais quando estão sob situações de estresse provavelmente experimentam uma superresposta do hormônio cortisol. Esse hormônio é liberado em situações de estresse e afeta o metabolismo e o funcionamento da insulina, provocando aumento da sensação de fome e ocasionando ganho de peso. Preocupações em excesso. A dificuldade de viver o presente e o fato de estar com a cabeça sempre no que ainda vai acontecer em seguida, ou no que pode nem acontecer, é uma das maiores causas de ansiedade. As crises causadas pela pandemia de Covid-19, a conjuntura política e econômica do país e a dificuldade de manutenção do emprego agravam o quadro. Sensações de perda do controle ou de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento também podem ser comuns em pessoas com algum tipo de ansiedade. Estes pensamentos podem desencadear outros sintomas fisiológicos, como dores de cabeça, úlceras e pode inclusive afetar o sistema imunológico. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Palpitações e dores no peito. Quando estamos em repouso, pode ser assustador começar a sentir os batimentos cardíacos, pois não é comum termos essa sensação de forma natural. Isso recebe o nome de palpitação. Em alguns casos de síndrome do pânico ou TAG, podem ocorrer episódios de palpitações, aumento do ritmo do coração e até dores no peito. Isso acontece porque, em situações de medo constante, estresse ou mesmo empolgação, o corpo libera adrenalina, que acelera o ritmo cardíaco e pode ocasionar esse sintoma. Outros sintomas físicos. Para encerrar essa lista, também tem como saber se você tem ansiedade a partir de sinais que o corpo envia. Então, além da dificuldade de respirar, tontura e aceleração do ritmo do coração, pessoas com diferentes tipos de ansiedade podem apresentar sintomas físicos. Entre eles, estão: fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, tensão muscular, enjoo e vômitos, enxaquecas, boca seca e hipersensibilidade de paladar, braço dormente, suor frio, calafrios, cansaço, suor excessivo, mãos frias e suadas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, dificuldade para engolir, sensação de engasgo. Lembre-se que só um profissional de saúde pode confirmar se você tem ansiedade.
Até aqui, aprendemos sobre sintomas e como saber se você tem ansiedade. Provavelmente, você deve ter pensado que passou por um ou mais deles em algum momento. Cabe ressaltar que os transtornos de ansiedade podem se manifestar de maneiras diferentes em cada pessoa e os sintomas que mencionei não implicam necessariamente em um diagnóstico de ansiedade. Por isso, é muito importante buscar a ajuda de um médico especialista. Este profissional irá analisar os sintomas apresentados, o histórico familiar e o estilo de vida do paciente. Poderá solicitar alguns exames, como exames de imagem, concentração hormonal, exames da tireoide e outros exames de rotina, para então ter um diagnóstico mais completo. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre qual médico que trata da ansiedade? A psiquiatria é a especialidade responsável por cuidar das doenças mentais, inclusive os transtornos de ansiedade. Este profissional poderá prescrever, após avaliação psiquiátrica, qual o melhor tratamento, de acordo com os sintomas apresentados. Além do psiquiatra, a psicoterapia com psicólogos pode ser indicada para tratamento das causas desses transtornos. Qual o tratamento indicado? Após avaliação psiquiátrica, o especialista poderá prescrever o tratamento adequado para cada transtorno e indivíduo. Pode ser necessário o tratamento medicamentoso com antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos, dependendo da necessidade do paciente. É importante salientar que o uso de medicamentos deve ser realizado somente com prescrição e acompanhamento médico, pois a automedicação pode trazer riscos ainda maiores para o paciente. Além do tratamento com medicamentos, pode ser indicado o tratamento via psicoterapia com psicólogos ou psicanalistas, que pode ser realizado em conjunto com tratamento medicamentoso. A maioria das pessoas começa a apresentar melhoras já nas primeiras semanas de tratamento, por isso é importante buscar um especialista o quanto antes. Algumas ações podem contribuir para um melhor resultado no tratamento e evitar crises de ansiedade, por exemplo, cuidados com a alimentação, consumindo alimentos ricos em vitaminas, minerais e gorduras saudáveis importantes para bom funcionamento do cérebro. Realização de atividades físicas, liberando hormônios que proporcionam prazer constante, aliviando a ansiedade, o estresse e a tensão muscular. Ter uma boa noite de sono, colocando os pensamentos em ordem e recarregando a energia física e a mental. Como vimos, os transtornos de ansiedade precisam de acompanhamento médico e psicológico. Com o avanço da telemedicina, é possível fazer não só consultas remotas, como também receber telediagnósticos tão bons quanto os presenciais, ou até melhores. Da mesma forma que na consulta presencial, o psiquiatra oferece um tratamento personalizado, prescrevendo ou não medicamentos, conforme a necessidade do paciente. O atendimento psicológico online também é possível, e, em muitos casos, esse modelo de atendimento torna o tratamento muito mais viável. Afinal, como vimos, diferentes tipos de ansiedades, como as fobias, podem gerar dificuldade até mesmo de pegar um elevador. Além disso, há pacientes que têm dificuldade de convívio social, grande mal-estar e medos exacerbados e sentem grande dificuldade de sair de casa para frequentar consultórios. Nesse sentido, a consulta médica por videoconferência é uma inovação que facilita muito o tratamento de transtornos de ansiedade. Entenda como a Mosh ajuda você no tratamento da ansiedade. A marcação da consulta online pela telemedicina Mosh oferece uma experiência superior à de muitos consultórios físicos. Com apenas alguns cliques, o paciente consegue marcar seu atendimento, a qualquer hora do dia ou da noite, sem precisar enfrentar longas filas de espera presenciais ou por telefone. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.